大家好，你们怎么样? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kleber Souza, sou professor de mandarim e de Kung Fu. Eu estava refletindo nesses últimos dias e observando as pessoas que estudam línguas estrangeiras, eu percebi que há dois tipos de estudantes. Nesse vídeo, eu gostaria de falar para vocês sobre esses dois tipos de pessoas. Uma que chamamos de 设计师 e a outra que podemos chamar de 选手. O que é 设计师? 设计师é o projetista, é o planejador. É aquele tipo de pessoa que planeja tudo antes de executar aquela ação. Então, ele coloca tudo no papel, milimetricamente, cada detalhe, ele traça uma rota, ele traça um percurso, ele coloca todos os detalhes ali antes de executar. Por exemplo, se a pessoa tem como objetivo ter fluência em mandarim, fala bem o chinês, né? Então ela coloca lá todos os dias que ela vai ter que estudar, ela põe lá todos o tempo que ela tem para estudar, como ela vai estudar, que material que ela vai usar, enfim, ela coloca todos os detalhes ali e traça aquele plano retinho, bonitinho, não tem como errar porque ela planejou ali certinho, ela já sabe do tempo dela, ela já sabe os dias que ela tem disponível e ali, dentro daquele esquema do planejador, é tudo perfeito. Ele chega, ele planejou, ele comprou um curso, ele adquiriu lá um material bom para ele aprender e aí, quando ele entra em campo, quando ele começa a estudar aquela rota dele certinho, bonitinha, aquele plano e quando ele vê que ele se encontra em uma certa dificuldade, porque quando você começa a ação, quando você começa a execução do seu plano, pode acontecer algumas intervenções, não é verdade? E aí, junto com o plano que você traçou, pode ser que você precise saltar alguns obstáculos ou você superar algumas dificuldades, tais como o tempo, que é muito comum nas pessoas, tais como motivação, tais como você trocar de emprego ou você melhorar o seu emprego, né, subir de cargo, enfim. Vai acontecer coisas dentro desse plano que você traçou de estudo até você adquirir a fluência, né, naquele idioma e pode ser que o planejador se assuste com isso. Porque a rota que ele traçou, que é aquela rota perfeita, aquele plano que não tinha como dar errado, ele acaba se frustrando porque ele planejou mais e não contava com certas dificuldades na hora de começar a estudar, na hora de colocar o seu plano em prática. Então, ele se frustra e pode ser que ele acaba desistindo. A maioria das pessoas acaba parando ali, porque vai faltar tempo, porque aparece um outro compromisso ou porque tem dificuldade. E nós temos que saber, quando a gente começa a estudar ou traçar um plano, coisas podem acontecer. Você pode ter dificuldades, por quê? Porque o tempo não para e a sua vida também não para. Então você não vai parar a sua vida, apertar um botão lá, e aí parei minha vida porque agora eu vou estudar inglês, ou vou estudar chinês, ou eu vou estudar a língua que eu estou estudando. Então a sua vida você não tem um botão que você para ela tudo, para ninguém atrapalhar, e começa a estudar aquele idioma. A sua vida continua, os seus planos têm que continuar e tudo continua. Mas o planejador não entende isso. Ele acha que tudo vai ser ali, que a vida dele vai parar para aquele momento, todo mundo vai esperar ele até ele atingir a fluência. Ao contrário do 设计师, que é o planejador, nós temos o 选手. 选手é o jogador, é o competidor, é aquele cara que entra em campo e faz acontecer. Ele não está preocupado com uma rota, com um plano, ele simplesmente vai ali e joga o jogo. Ele simplesmente entra em campo, joga o jogo e sai. É assim, ele aproveita o tempo que ele tem disponível, ele aproveita o tempo que ele tem, sei lá, qualquer tempo que ele usa lá e joga o jogo. Por exemplo, se ele estiver estudando mandarim, por exemplo, ele não está preocupado em atingir a fluência, ele não sabe se ele vai ficar bom nisso, ele não sabe nem se ele vai conseguir falar, mas ele se diverte estudando, aproveitando o tempo dele para aprender novas palavras, para aprender novas frases, para se comunicar com as pessoas. Ele vê uma pessoa na rua, ele tenta soltar uma frase e ele vai se divertindo com isso, ele vai tendo gosto para isso. Então, ele entra e faz acontecer, ele vai lá e joga como se fosse um joguinho de minigame, como se fosse um jogo de videogame. Ele liga lá o computador, joga o jogo, relaxa, se diverte, depois desliga e vai fazer as outras atividades que ele tem para fazer. Então o negócio é você sair dos planos e colocar na ação, entrar em campo e ser um jogador. Por exemplo, eu vou pegar quando eu comecei a estudar mandarim. Eu estudava, anotava as palavrinhas, perguntava para as pessoas, como assim não tinha um professor assim qualificado, né, para me ensinar e para mim poder aprender. Eu anotava aquelas palavras todas, estudava, tentava memorizar, perguntava de novo, só que eu não tinha entrado em campo ainda, então eu não falava chinês. Eu sabia palavras em chinês, sabia algumas frases, sabia falar alguma coisa, mas depois que eu comecei a falar, que eu comecei a me comunicar com os chineses, experimentar, ou seja, entrar em campo, aí as coisas começaram a melhorar.
Aí eu comecei a aprender chinês de verdade e eu comecei a perceber o quanto eu progredia cada vez que eu usava, cada vez que eu jogava esse jogo. E por incrível que pareça, eu não tinha ambição nenhuma, porque há 16 anos atrás, o mandarim não era uma língua assim em destaque. Então ninguém estudava mandarim, ninguém estudava mandarim. Então eu estudava mandarim porque eu gostava desse jogo, eu gostava da língua, eu gostava da cultura e eu gostava de experimentar esse desafio, né? Era uma coisa assim minha, eu tinha isso como um hobby para mim. Então eu achava legal eu falar uma palavra muito diferente da minha e as outras pessoas entendiam o que eu falei. Eu achava o máximo aquilo e gostava desse jogo. Eu deixei de ser um planejador e entrei no campo para ser um jogador. Então eu ia lá, me divertia, jogava e depois voltava para minhas atividades. Uma boa explicação para isso é, por exemplo, você observar uma criança. Observa uma criança brincando para você ver. Se você pega uma criancinha que está brincando com um carrinho, você tira um carrinho dela, ela começa a chorar. Aí você põe um caminhãozinho no lugar, ela vai e fica alegre de novo e começa a brincar com esse caminhãozinho. Porque ela não está preocupada no que ela quer ou no que vai acontecer ou em quantos ela tem. Ela está se divertindo e está aproveitando aquele momento, né? Que ela está com o carrinho e brincando ali. Ali é o momento mais divertido da vida dela. Depois que ela sair dali e ir para outra atividade, ou ir comer, ou ir dormir, é outra coisa. Mas enquanto ela está brincando ali, ela está se divertindo muito e ela não está pensando em mais nada. É por isso que a criança aprende mais rápido, é por isso que ela tem a cabeça mais fresca. E quando a gente vai fazer uma ação, vai fazer um estudo ou vai fazer um trabalho, a gente faz aquele trabalho pensando em outras coisas, no que vai acontecer, no quais são o que pode dar errado. A gente tem esse medo de falhar. Né? Tem medo de saber ou do que possa vir a acontecer. Isso é um defeito muito grande. Você tem que pensar como uma criança. Quando você for estudar mandarim, quando você for estudar um outro idioma, qualquer idioma que você está estudando, o bom é você pegar naquele idioma como se fosse um jogo divertido, um jogo que você vai entrar e agora vai esquecer todos os seus problemas e falar: agora eu vou relaxar, vou jogar esse jogo aqui. Seja ali decorando palavras, seja lendo frases, ou seja até se comunicando com outras pessoas. Então, o perfil de uma pessoa que é shetishi, né, que é o planejador, ele traça uma rota, ele faz um plano, ele coloca em detalhes tudo o que ele vai vir a fazer, mas quando ele sai lá fora, ele se frustra, né, porque a vida da gente não é linha reta e o nosso plano não vai retinho, não vai certinho, né? Quando a gente sai na vida, quando a gente sai lá para fora, às vezes a gente tem que voltar e que essa volta seja para tomar impulso para você ir mais para frente. E o jogador, o perfil do Xuan Shou, é aquele cara que joga e faz acontecer sem estar preocupado, ele vai escalando passo a passo, vai escalando e quando ele vê, chegou lá sem perceber. Ele fica feliz com o resultado que ele obteve, mas se divertiu muito nesse caminho. Até para a prática de uma atividade física, nós temos esses dois perfis também. Porque a pessoa assiste um filme, ela vê um documentário, ela vê o UFC na televisão, aí ela fala assim: eu vou ser um lutador de arte marcial, eu vou aprender uma filosofia de arte marcial e vou ficar bom igual o Jack Chan, vou ficar bom igual o Jet Li, vou ficar bom igual o meu ídolo do UFC lá, do MMA e vou lá treinar. E quando ela chega na academia, ela percebe que ela vai ter que fazer certos exercícios para o fortalecimento do corpo dela, dos membros dela, para ela poder soltar aqueles golpes que ela sonha tanto, né, em fazer, que ela viu nos filmes, que ela viu no documentário ou viu numa competição lá na televisão. E aí ela percebe que ela tem que suar a camisa. E quando ela vê que tem alguma dificuldade ou um exercício que ela não faz muito bem assim, ela se frustra, ela perde aquela motivação, começa a sentir calafrios e acaba desistindo no meio do caminho. Diferente daquela pessoa que vem e simplesmente vai lá e faz um treinamento gostoso, aproveita aquele tempo para relaxar, para fortalecer o corpo e ela vai indo e vai escalando isso daí, vai chegando no nível mais elevado sem perceber e se divertindo muito. Então a minha dica para você é: não seja um planejador, mas sim um jogador. Saia da mesa de planejamento e entre em campo. Vem comigo, vamos jogar. Ganharemos a partida marcando muitos pontos e não só gritando daí da arquibancada. A sensação daqui é muito melhor, pois aqui de dentro você consegue fazer toda a diferença. Zaijian, até mais!